Fala galera, é um prazer tê-los aqui novamente para mais uma videoaula do Professor Jubilu e o tema de hoje, transporte passivo. Sim, meus queridos e minhas queridas, hoje vocês vão aprender como é que as moléculas passam pela membrana plasmática da célula sem gastar energia, ou seja, sem gastar ATP. Nós temos três tipos de transporte passivo: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Porém, galera, antes de vocês aprenderem um a um, é importante que vocês tenham em mente o que seria soluto e o que seria solvente. Quero te explicar isso com palavras chulas, com palavra do povo, nada de conceitos científicos, porque senão você não entende. Guarde assim na sua cabeça: soluto são partículas que estão dissolvidas em uma solução. Ai meu Deus, falei grego. Gente, o que tiver de partícula dissolvido em água, partículas que estão na água, nós vamos chamar de soluto. Nossa, Jubi, o que seria solvente? Galera, solvente é água, tá? Quando a gente está falando de biologia, quando a gente fala de solvente, a gente está falando de água. Não estou falando de álcool, de éter, nem de benzina. Estou falando de água. Então, nessa aula de transporte de substâncias pela membrana plasmática da célula, tem o seguinte, que quando eu falar de alguma partícula, eu estou falando de soluto. Quando eu falar de água, eu estou falando de solvente. Não entendeu? Vamos fazer um exercício simples, então. Eu falo uma substância qualquer e você fala se ela é soluto ou se ela é solvente. Se você acertar, é porque você entendeu. Então, vamos lá? Cloro, potássio, sódio, água, sódio, potássio, cloro, cálcio, açúcar, vitamina. Acertou, né? Viu como é fácil? Água solvente, o resto que está dissolvido nela, que está em contato com ela, vamos chamar de soluto nessa aula. E deu conceitos chulos para que você possa entender. Quando a gente fala de difusão, nós estamos falando da passagem de soluto, escutou? Da passagem de soluto por entre os meios. Ou seja, por exemplo, um açúcar entrando na célula ou um açúcar saindo da célula. Açúcar é um soluto? É. Então aí nós estamos falando de difusão. Porém, meus amigos e minhas amigas, eu queria contar uma situação, te colocar, na verdade, numa situação e você vai me responder o que você faria. Suponhamos que eu pegue, imagine a sua sala de aula, beleza? Vamos pensar assim, imagine a sua sala de aula. E aí eu pego e boto uma multidão dentro da tua sala de aula. E você está lá também, você está dentro dessa sala de aula. Então a tua sala de aula está socada de gente, está apertada, não dá nem para respirar. Para melhorar a situação, nessa sala bombada, socada de gente, eu vou soltar um peidinho alemão. Hey, laia! Mas, Jubi, o que é peido alemão? Peido alemão, moçada, é uma bombinha que a gente soltava, eu soltava, não sei se vocês fazem isso, mas quando eu era criança soltava e era um fedor horrível. Então eu quero pegar essa sala de aula socada de gente com um peidinho alemão e te fazer a seguinte questão: o que você faria? Você continuaria nessa sala socada ou você tentaria sair da sala para um lugar mais vazio? Tenho certeza que todos vocês que estão assistindo essa videoaula responderam que sairiam da sala. Gente, esse é o comportamento natural também dos solutos. Soluto é como a gente em lugar socado de gente. Nós não gostamos disso. Então, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é sair de um lugar que está cheio e nos deslocarmos para um lugar que está mais vazio. Os solutos fazem isso também. Eles não gostam de ficar em lugares que está cheio de soluto. Então, quando o lugar tem muito soluto, a tendência natural desse soluto é passar do lugar em que ele está mais concentrado para um outro meio onde ele está menos concentrado. Ou seja, difusão é a passagem de soluto de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Só que, moçada, nós temos dois tipos de difusão. Nós temos a difusão simples e a difusão facilitada. Na difusão simples,
a passagem de soluto é através da bicamada de lipídios da membrana plasmática. Eu não sei se vocês lembram, mas a membrana plasmática de uma célula, ela tem uma dupla camada de lipídios com proteínas inseridas nessa dupla camada. Se o soluto passar de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado, através dos lipídios da membrana plasmática, eu tenho a difusão simples. Um detalhe importante é que pouquíssimas moléculas saem ou entram na célula por difusão simples. Entre essas moléculas que passam por difusão simples pela membrana plasmática, nós temos duas que são muito importantes: o oxigênio e o CO2, o gás carbônico. Não esqueça disso. E por que eu te digo isso? Porque a troca de gases nos nossos pulmões, certo? Lá nos alvéolos pulmonares, aonde o oxigênio entra no sangue e o CO2 sai do sangue, um processo conhecido de hematose, ele vai ocorrer por difusão simples. É o exemplo biológico mais famoso de difusão simples, a hematose, a troca de gases lá no nosso pulmão, lá nos nossos pulmões. Tá achando difícil entender? Então vamos mostrar aí um videozinho para que fique mais fácil. Vamos dar uma olhada aqui então nessa estrutura. Primeiro vamos entender o desenho. Gente, essa estrutura aqui é a membrana plasmática. Então você está vendo aqui a bicamada de lipídios. Ele não está mostrando nenhuma proteína, só a bicamada lipídica. Aqui você tem uma camada de lipídios, né? E aqui você tem a outra camada de lipídios. Aqui é fora da célula, aqui é dentro da célula. Repare, galera, que você tem muito mais soluto. Solutos são essas bolinhas que você está vendo aqui. Tem muito mais soluto fora da célula do que dentro da célula. O que vai acontecer nessa situação? Esse soluto, dependendo, claro, da característica dele, como eu falei, geralmente são moléculas que não são polares, ou, por exemplo, gases como o CO2 e o oxigênio, eles vão passar naturalmente sem gasto de energia, ou seja, de ATP, pela bicamada lipídica. Eles vão entrar, ou seja, o soluto vai de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Olha aí, ó. Uou! De novo, uou! Mais uma vez, uou! Entendeu? Vamos falar mais um exemplo para que você entenda a difusão simples de uma vez por toda. Imagine de novo aquela tua sala de aula, socada de gente, peidinho alemão. Qual é a tendência natural? Vocês passarem de onde está mais cheio para onde está mais vazio, de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Só que essa sala, eu quero que você visualize assim as quatro paredes dessa sala. Mais um lado existe, ao invés de ter uma parede, existe uma super porta que é de correr. E o que acontece? No caso da difusão simples, como é que vocês passariam? Essa porta de correr estaria toda aberta e o espaço seria tão grande que vocês sairiam tranquilamente de dentro da sala para fora da sala. Isso seria difusão simples. Na difusão facilitada, o soluto também passa de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Mas ele não irá passar pela bicamada de lipídios, e sim pelas proteínas de membrana plasmática que estão ali. Pega de novo aquela sala de aula socada. Eu te dei um exemplo, tá lá peidinho alemão, uma multidão. Na difusão simples eu tinha uma super porta gigante aberta para todo mundo poder sair tranquilamente da sala. Imagine que na difusão facilitada não vai ser assim. Na verdade, o espaço para vocês saírem da sala, ele será reduzido. E como vocês vão ter dificuldade, eu, Jubilu, apareço e vou ajudando vocês, vou puxando vocês para fora da sala. Então eu estou facilitando a sua saída da sala. Quem faz isso? Quem que seria o Jubilu? É a proteína de membrana que eu te falei. Quem é que vai fazer difusão facilitada? A maior parte dos solutos. Principalmente, moçada, os solutos polares, os solutos que têm carga, aminoácidos, algumas vitaminas. Mas quando o vestibular fala de difusão facilitada para vocês, ele vai pegar a glicose como exemplo. A glicose, ela entra e sai da célula através da difusão facilitada. Tá achando difícil entender?
Então vamos mostrar aí um videozinho para que fique mais fácil. Gente, na difusão então facilitada, aqui vamos ver essa animação. Aqui de novo a membrana plasmática, nós temos a bicamada lipídica e em roxo aqui você está vendo as proteínas de membrana. Os solutos aqui fora da célula. E repare que você tem muito mais soluto fora da célula. Isso aqui poderia ser, por exemplo, o cloro, né? O íon cloro. Então você teria muito mais cloro fora da célula do que dentro da célula. Você sabe que a tendência natural desse soluto é querer entrar na célula. Só que tem um detalhe, gente. O cloro, ele por ser polar, ele tem uma extrema dificuldade de passar entre os lipídios da membrana plasmática. Por isso, a necessidade de existir uma proteína específica para que o cloro possa passar para dentro da célula, para que esse cloro também, quando estiver super concentrado dentro da célula, possa sair. Olha aí, ó. Existe uma doença genética chamada fibrose cística e ela é causada justamente porque o cara ele tem um problema num gene que não faz essa proteína de membrana plasmática que permite a entrada e a saída do cloro da célula por difusão facilitada. Por não ter essa proteína, esse indivíduo vai ter uma série de problemas, como, por exemplo, o acúmulo de água nos pulmões, dando o tempo todo pneumonia nesse indivíduo. É importante salientar que a difusão ela sempre busca o equilíbrio, ou seja, vai ter mais soluto fora da célula do que dentro. Então esse soluto vai começar a entrar na célula até que as concentrações atinjam o equilíbrio. Ou seja, a quantidade de soluto seja igual tanto fora quanto dentro da célula. Essa diferença de concentração de soluto de um meio para o outro, nós chamamos de gradiente de concentração. Sempre que há diferença de concentração de solutos, por exemplo, fora e dentro da célula, nós podemos dizer que existe ali um gradiente de concentração. Só que está errado dizer que a difusão é a favor do gradiente de concentração. Ela não é a favor e nem contra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É verdade, Jubilu. Mas e no vestibular se cair? Se o vestibular for sério, ele não vai falar a favor nem contra gradiente de concentração, porque a pessoa que está fazendo a questão sabe que isso está errado, que na verdade é um termo usado aí que se generalizou dentro do ensino de biologia, mas que está totalmente inadequado para a situação. Por isso, não se preocupe com isso para o seu vestibular. Agora só falta a osmose. Difusão era a passagem de soluto, né, pela membrana plasmática da célula. Agora a osmose é a passagem de água pela membrana plasmática da célula, ou seja, a passagem de solvente pela membrana plasmática da célula. Para que você entenda a osmose, eu quero que você lembre de um cara chamado Zé Gotinha. Eu quero que você lembre do Zé Gotinha. Talvez você me ache idiota por isso e desligue o vídeo. Mas não desliga não, porque você vai entender osmose pensando no Zé Gotinha. Eu quero que você pense no Zé Gotinha não como uma gota de vacina, mas como uma gota de água. Eu quero que você visualize uma super gota de água. Você está num bosque com arco-íris, pôneis coloridos correndo pelo campo e de repente você vê uma gota de água, o Zé Gotinha, que não é gota de sarampo, certo? Você vê o Zé Gotinha saindo da água, uma gota de água saindo da água e gritando o seguinte: eu gosto de diluir, eu gosto de diluir, eu gosto de diluir. Gente, a água ela gosta de diluir. Jubão, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que a água ela sempre vai se locomover para um local que tem uma maior concentração de soluto, para poder fazer essa diluição. Ai meu Deus, não estou entendendo. Vamos fazer um experimento? Suponhamos que eu pegue um Tupperware. Tupperware, não sei se vocês sabem, são aqueles potes de plástico que nós temos, que a tua mãe usa para botar lasanha de resto de almoço, né? Sobra misto lá que você mordeu, aí você quer guardar para comer mais tarde, você bota num Tupperware e coloca na geladeira. São aqueles potes de plásticos que a gente usa para guardar alimento. Como é que vocês chamam? A pote de plástico? Beleza, tá bom.
Então não é Tupperware. Vamos pegar um pote de plástico. Gente, se eu pegar um pote de plástico e encher ele de água e botar no meio dele uma membrana semipermeável que permite apenas o livre deslocamento de água, então eu vou pegar esse pote, boto a membrana semipermeável no meio, encho o pote de água e vou colocar sal de cozinha. De um lado eu vou botar muito sal de cozinha. De um lado onde está a água na membrana eu boto muito sal de cozinha. Nesse lado aqui eu vou pôr bem pouquinho sal de cozinha. A pergunta é, a água vai se locomover para onde tem mais ou menos sal de cozinha? Lembrem-se, o que o Zé Gotinha gritava na tua orelha? Eu gosto de diluir. A água ela gosta de diluir. Então ela vai passar de onde tem pouco sal para onde tem muito sal. Osmose é isso, galera. Osmose é a passagem de solvente, ou seja, de água, do meio menos concentrado de soluto para o meio mais concentrado de soluto. O meio mais concentrado de soluto, por exemplo, o meio que eu estiver comparando, que tiver mais sal, mais íons, mais cloro, mais potássio, mais sódio, eu chamo de meio hipertônico. O meio com a menor concentração de soluto, eu chamo de meio hipotônico. E se os dois meios tiverem concentrações iguais de soluto, eu chamo de meio isotônico. Então a osmose ela seria a passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Quer fazer uma brincadeirinha? Eu vou te falar uma situação em que a célula está e você vai me dizer se a água vai entrar ou vai sair ou vai ficar na mesma na célula. Ou seja, você diz assim, entra nas... Você só grita assim, ó, no seu quarto, pro teu pai achar que você é maluco, sua avó achar que você tá pirando Joe total. Então você vai dizer, entra, ou seja, que a água entrou na célula. Aí eu falo outra situação, você diz, sai, ou seja, a água saiu da célula. Ou você diz assim, ó, não aconteceu nada, quando a água não entra e nem sai da célula. Dá uma alongada, solta o ombro e se prepara para o desafio. Vamos lá. Eu sou uma célula e eu estou cheia de soluto, eu estou super concentrada dentro de mim. Ou seja, eu sou uma célula que dentro de mim está muito mais concentrado de soluto do que o meio externo em que eu estou inserida. Pergunta, a água entra ou sai? Isso! Se eu estou mais concentrada do que o meio em que eu estou inserida, tipo eu estou lá no plasma, eu sou uma hemácia no plasma sanguíneo e eu sou mais concentrada de soluto dentro de mim do que o plasma que está fora. Então a água, como gosta de diluir, ela entra. Próxima situação. Eu sou uma célula, tudo bem? Só que eu estou menos concentrada do que o meio que está fora de mim. Ou seja, tem mais soluto fora da célula do que dentro da célula. A água entra ou sai? Isso! A água agora vai sair. Como eu estou menos concentrado que o meio externo, a água naturalmente acaba saindo e eu, como célula, vou murchar. Tranquilaço? Último desafio, Joe. Eu estou no meio onde a concentração de solutos, eu sou uma célula, eu estou no meio onde a concentração de soluto dentro de mim é a mesma do que fora de mim. O que vai acontecer? Isso mesmo, não acontece nada. Ou seja, quando uma célula está no meio isotônico, não acontece nada. Quando a célula é colocada no meio hipertônico, ela perde água e murcha. Quando a célula é colocada no meio hipotônico, a água entra na célula e ela vai romper. Essa célula só não irá romper se ela tiver parede celular, tranquilo? Se a célula tem parede celular, como nas plantas, como nos fungos, como nas bactérias, como em alguns indivíduos do reino protista, a parede celular ela é muito rígida. Então a água vai entrando, claro que se essa célula, para que a água fique entrando nela, ela tem que estar super concentrada. E se ela tiver super concentrada de soluto, naturalmente a água vai entrar. Então a água vai entrando, essa célula vai inchando. Só que a parede celular é muito rígida. Então ela não permite que a membrana plasmática estoure. Ela não permite que a membrana plasmática arrebente. Porque ela é muito forte, ó. Então a água está entrando, pressão, pressão. E ó, não arrebenta, porque eu tenho a parede celular aqui, ó, segurando e não deixando, inclusive exercendo uma pressão contrária à pressão da entrada de água. Essa pressão contrária
que a parede celular exerce contra a entrada de água na célula de plantas, por exemplo, né, nós chamamos de pressão de turgor. E já que estamos falando de osmose em células vegetais, existe um negócio chamado plasmólise. O que é plasmólise? Gente, se eu pego uma célula vegetal e coloco ela num meio hipertônico, a tendência natural dela é murchar, ou seja, ela sofre plasmólise. Plasmólise, gente, é uma palavra bonita para murchar. Sempre que a célula vegetal murcha, eu digo que ela foi plasmolizada. Agora, se essa célula começa a ganhar água, ela estava murcha, ou seja, ela estava murcha e estava plasmolizada, e ela começa de novo a ganhar água, eu digo que essa célula sofreu uma desplasmólise. Ela desmurchou, é feio esse nome, mas quando uma célula murcha, é plasmólise. Se ela desmurcha, é desplasmólise. Muito fácil, né? Para fixar osmose de uma vez por todas no teu cérebro, vamos ver uma animaçãozinha, né? Joga aí. Gente, aqui nós estamos dentro da célula. Essa molécula grandona, essas moléculas grandonas que você está vendo aqui, são moléculas de açúcar, tá? Então, e essas aqui, ó, essas bolinhas que você está vendo, ó, vou dar passar um pouco mais, ó, essas bolhas que você está vendo são moléculas de água. E isso aqui seria a membrana plasmática e você terá a passagem de água de um lugar para outro. Repare que aqui, ó, tem muito soluto. Então aqui está, esse meio aqui está mais concentrado de açúcar do que esse meio aqui. Como a água gosta de diluir, será natural que ela irá entrar, que ela irá passar por essa membrana. Olha só que bacana, ó. Então nós temos aqui a sacarose, a membrana, olha as moléculas de água entrando pela membrana. Isso é osmose, gente. Passagem de solvente aonde está menos concentrado soluto para onde está mais concentrado soluto. E no caso esse soluto aqui seriam as moléculas de açúcar. Importante salientar que a passagem de água pela membrana plasmática da célula geralmente vai ocorrer pelas proteínas da membrana, principalmente proteínas que nós chamamos de hidroporinas. Então são proteínas que nós temos na membrana plasmática, por onde a água vai e entra ou sai dessa célula, dependendo da situação em que ela está envolvida. Entenderam o transporte passivo? O que nós vimos então? Nós vimos que a passagem de soluto, de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado, é chamado de difusão. Se esse soluto passar pela bicamada lipídica, é difusão simples. Se por acaso esse soluto passar por uma proteína de membrana plasmática, isso será difusão facilitada. E a osmose é a passagem de água de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Sem problema, são os 3 tipos de transporte passivo que não gastam ATP que nós vimos nessa videoaula. Foi útil? Entendeu? Então não esqueça, para que eu possa te ajudar mais ainda nos estudos de biologia, para que você possa ir bem na sua prova, possa ir bem no seu vestibular, não esqueça, me siga no Twitter e também me siga no Facebook, no meu canal do Facebook, para que eu possa te dar várias dicas, várias técnicas, várias informações preciosas, para que você possa entender cada vez mais essa linda ciência que é a ciência da biologia. Beleza? Foi um grande prazer estar aqui de novo com vocês. Tchau!